falta pro Bahia, 0-0 em Salvador, autorizado, Capixaba na cobrança, partiu, levantou, Volpi, dá um soco, rebote, voltou na esquerda, Rossi, arrumou, bateu por cobertura no ângulo, golaço! Golaço pro Bahia, na bola atravessada no cruzamento, Volpi vai de soco, Conte chega trombando, vem Luiz Otávio, ela cai na esquerda para Rossi, no que domina, levanta a cabeça e manda com efeito, ela bate na pedra trave do outro lado e entra, 31,5, segundo tempo, Rossi, para o Bahia, São Paulo 0, 1-0 Bahia, um golaço do Rossi, todo mundo misturado na grande área, ele mandou direto, ela vai no ângulo, Volpi não tem jeito, tá feito, 1-0. Vamos lá, Augusto Sérgio Ferreira, quase é meu parente, mais conhecido como Guto Ferreira, 7 de setembro, nasceu em Piracicaba, de 65, eu nasci 9 de setembro de 66, então ele é 1 ano e 2 dias mais velho que eu. Então eu tenho que respeitar ele. Treinador de futebol brasileiro, atualmente está no Bahia. Formado em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep. Em 85, Guto começou a carreira de treinador nas categorias de base do 15 Piracicaba. Clube de sua cidade natal, que o melhor jogador da história, para mim, é o Gatãozinho. Títulos, 15 Piracicaba. E o Pito também, que jogou comigo no Guarani, que foi um jogador extraordinário. Né? Era para ele ter sido muito melhor que eu. Não que eu tenha sido bom, eu fui muito bom. 15 Piracicaba, categoria de base. Copa São Paulo, futebol juvenil, em 1992. São Paulo, categoria de base. As pessoas não sabem disso. Campeão, eu aprendi a ler o currículo das pessoas com o Joel Santana. E ele falou, a gente tem que ler o currículo das pessoas, Neto. Às vezes as pessoas não sabem do currículo da gente. Campeão paulista juvenil em 93. Torneio sul-americano sub-16 em 95 no São Paulo. Internacional, categorias de base. Campeão gaúcho de juniores 96, 97. Acho que ele está preparado para ser treinador ou não? Copa São Paulo de futebol júnior 98. Campeão gaúcho 2002. Campeão paulista do interior da 2012. Do Bugi. Ponte Preta, campeão do interior 2013 e 15. Aí que eu quero dar a sequência no currículo. 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Você ganhou títulos. Então foi 2013, 2015 com a Ponte Preta. Chapecoense 2016. Bahia, Copa do Nordeste 2017. Campeonato Baiano 2018. Sport 2019. E Ceará, Copa do Nordeste 2020. Então esses títulos todos, para uma carreira de um treinador tão jovem como você, que eu tenho 55, você tem 56, em determinados momentos você fala assim, pô, já cheguei muito longe. Já cheguei num lugar onde eu nem achava que ia chegar. Mas, nós que é do futebol, a gente sempre quer mais. A gente quer buscar outras coisas, Guto. E você está num grande clube, que é o Esporte Clube Bahia, bicampeão brasileiro. Aonde você vai chegar? O que você precisa fazer para esse Bahia? Né? Venceu o São Paulo, legal pra caramba, mas 36 pontos é muito pouco para um clube como o Bahia e com aquilo que o Bahia já vem fazendo em termos de estabilidade, de tudo isso. E se fizer uma pesquisa, pouca gente colocaria o Bahia numa situação como essa. Grande Guto Ferreira, meu parceiro de Piracicaba, né? Tá tudo bem aí, essa vitória foi importante pra vocês todos e parabéns fazendo o merchanzão da pizza lá, que eu não sei o nome da pizza, você pode falar depois do jogo, porque vai ter uns babaca, Guto, vai ter uns otários que eles olham a gente pela, né, que a gente é acima do peso, ou que a gente é barbudo, ou porque uma mulher tá no futebol, ou porque uma mulher é presidente da república, ou porque uma mulher é presidente de um clube de futebol, né? E você já foi, de uma certa maneira, eu vou usar uma palavra mais, você foi, as pessoas foram, um rapaz foi delicado com você, mas você foi tão gentleman, você foi tão educado, que aí você arrebentou mais ele ainda, né? Isso que mostra a grandeza de um homem, né? E ontem, comendo aquela pizza gostosa, foi mais gostoso comer aquela pizza com 1-0, com um golaço, né?
Com certeza, né, Neto? Boa noite. Prazer enorme estar voltando a falar contigo. Obrigado aí pela oportunidade. E uma partida muito difícil ontem, né? Mas eu acho que o Bahia fez um jogo de excelência, né? Um jogo onde a gente conseguiu travar a equipe de São Paulo e conseguiu produzir ofensivamente bastante também. Eu acho que 1-0 se deve muito também à grande atuação do Volpi, né? E claro que a gente veio para o Bahia não é para simplesmente sair do rebaixamento. A gente pensa numa competição internacional, né? Eu acho que eu joguei contra o Bahia esse ano pelo Ceará, a gente sabia do potencial desse grupo e a gente está muito feliz pelas respostas que eles vêm dando, né? A gente só está auxiliando essas respostas. E eu acho que a gente vai conseguir o que a gente está objetivando com certeza. Guto Ferreira, Paulo do Vale aqui, queria abraçar o Guto porque tenho uma relação muito bacana, né, com o treinador, nos tempos que eu cobri a Ponte Preta e ele era técnico da Macaca. E o Guto, quem conhece o Guto nos bastidores, o Guto gosta muito desse contato, dessa conversa, né, com os jornalistas, fora dos microfones, né, o Guto toda vez treinador terminava... raiz, todo mundo gostava disso aí. Terminava hoje o treinamento, ia conversar com o jornalista, o que você acha disso? Pensei isso, um cara muito aberto. E aí quando liga o microfone, já é uma postura um pouco mais dura, já de... saber que algumas perguntas ali às vezes não faziam um certo sentido e ia pra cima também, não deixava de debater, não deixava de mostrar a razão que ele tinha, né, por algum motivo ali de escolha, de equipe, e ao mesmo tempo um cara muito dócil e também, apesar de ser um técnico, podemos dizer assim, exigente com relação aos jogadores e que ao mesmo tempo entende muito de futebol, da parte tática mesmo, e a gente vê isso, né, com as equipes dentro de campo, é uma pessoa de alma leve, a gente vê essa questão aí quando Bahia. E quando você elogia, desculpa de interromper, que eu interrompo todo mundo, e quando você elogia isso, o maior elogio da maioria dos quase 100% é a forma tática dele. Exatamente. Que isso é uma grandeza, que poucos têm. E eu fico muito feliz de conversar com o Guto depois de alguns anos aí, a gente já teve outros contatos, né, ao longo desse tempo, mas hoje o Guto com esse sucesso de novo no Bahia, no futebol do Nordeste de modo geral, então é um prazer conversar com você, viu, Guto? Prazer é todo meu, Paulo, fazia muito tempo mesmo e conversar contigo é sempre muito bom. Eu sempre lá, desde o início, lá sempre fui teu fã e feliz em te encontrar nesse momento ao lado do Neto aí. Muito bom mesmo, pode ter certeza disso. Boa, e obrigado junto. Pelas palavras. Tamo junto, Guto. Ô, Guto, me fala uma coisa então, agora uma pergunta de fato. Ontem você enfrentou o Rogério Ceni e já tinha enfrentado o Ceni em algumas oportunidades, né, numa rivalidade boa ali entre Fortaleza e Ceará. E a gente viu uma postura do Bahia que muitas vezes ao longo da partida conseguiu anular o São Paulo. Isso vem de outras experiências enfrentando o Ceni, Guto? É sempre muito difícil jogar com o Ceni, né? O Ceni, com o tempo, ele com certeza coloca as equipes dele a marcar muito forte, a jogar, a propor o jogo com qualidade, né? E é sempre muito difícil. É uma equipe que joga sempre com muita intensidade. E o trabalho dele tá se iniciando no São Paulo ainda, né? E como o nosso também. A diferença é que nós talvez pegamos um time numa condição de conhecimento maior do que, de repente, ele com o São Paulo ali. E a gente tem conseguido ser mais equilibrado, né? O São Paulo tem momentos bons e oscilando um pouco. Mas eu tenho certeza que ele vai dar conta disso aí e daqui a pouco o São Paulo já está estável como ele busca. Guto, boa noite. A Gabriele quem está falando. Boa te noite. Agradeço mais uma vez, Tudo agradeci bem? por mensagem, agora ao vivo aqui, por falar com a gente nos Donos da Bola. Eu quero te parabenizar
por esse início de trabalho no Bahia. Quando a gente soube que você seria contratado, foi uma surpresa muito boa, porque eu acho que você tem essa habilidade mesmo de começar a resgatar o time. É claro que a situação do Bahia não é nada fácil, mas eu queria destacar que desses 7 jogos até aqui, o Bahia sofreu apenas 1 gol, né? Então, já é um time um pouco mais sólido defensivamente. E a minha pergunta é justamente essa. É claro que isso não tira o potencial ofensivo do time também, que já marcou 7 gols nessas 7 partidas, mas a solidez... Mas é bom marcar nesse momento, viu, Gabi? Você tem toda a razão. Nesse momento é muito bom marcar não hoje. Não esquecer dessa parte, né? Mas o Guto não abandona essa parte não, mas eu queria saber dessa parte defensiva, porque é muito claro em campo como é uma equipe que sabe se defender, uma equipe que já começa a dar sinais de muita organização. E eu queria saber se a solidez defensiva foi uma coisa que você estabeleceu como prioridade desde que chegou ao Bahia. A gente sempre busca o equilíbrio, né? Mas tem que partir de algum princípio. E logo que nós chegamos, o pior para aquele momento estava sendo a defesa que era mais vazada da competição. Ainda estamos, mesmo com 7 jogos tendo tomado um único gol, ainda somos a segunda mais vazada, né? Mas para os últimos 7 jogos, talvez, se não somos a melhor, estamos ali concorrendo entre a melhor dos últimos 7 jogos. E isso é muito importante porque fez com que a gente somasse 62% de aproveitamento unido ao ataque, que também tem feito gols, né? Ô Guto, nesse entendimento do Campeonato Brasileiro, você não acha que é muito desproporcional o que acontece em relação à grana? E aí eu vou dizer por que eu penso isso. Porque o que tem de dinheiro hoje, Flamengo, Palmeiras e o Atlético, eu não sei se a gente vai ter de novo um campeão brasileiro para disputar de igual para igual. Qual a sua visão sobre isso? E principalmente você sempre aí no Nordeste, e que a gente tem uma audiência incrível, até que ponto isso tem que ser estudado de uma maneira diferente para que se possa ter uma divisão diferente daquilo que se pensa, né? De montar equipes mais fortes, né? Porque se continuar desse jeito, do que está acontecendo nos últimos anos, dificilmente a gente vai ver outro campeão brasileiro sem ser esses clubes aí, para mim. Isso é um pensamento meu, tá? Não, eu acho que tem tudo a ver, né? Porque começa que a logística é completamente diferente das equipes do Nordeste. Eu estava no Ceará, nenhum outro jogo do Ceará fora de casa, com exceção das equipes do Nordeste, os jogos do Nordeste, você tem um deslocamento inferior a 3 horas, né? E o Bahia começa com nenhum deslocamento inferior a 2 horas. E quando você vai ou para o Centro-Oeste ou para o Sul, né? Aí você tem mais ainda, mais deslocamento ainda. Então, a logística é a mais complicada possível. E sem dizer que as equipes do Nordeste são poucas dentro da competição, então você está viajando de forma longa o tempo todo. Então a sua logística é muito complicada. Começa por aí. Depois tem o diferencial, né? Porque o diferencial financeiro ele faz com que você tenha N problemas, né? Problema de pagamento de uma logística melhor, problema de ter um plantel mais farto de jogadores, né? Fica muito mais fartando do que farto, né? Farta mais. Farta mais. E você fica com um número muito justo de jogadores, né? As equipes do Sul-Sudeste têm mais condições. E depois, mesmo a preparação. Por exemplo, Bahia, para você conseguir amistosos, para você conseguir manter a equipe em ritmo, né? Dificilmente você consegue fazer um jogo com os reservas. Isso aí só determinadas épocas do ano, onde as equipes menores estão jogando, e sempre com deslocamentos, né? Nunca na capital, o que complica também. Então, você tem uma série de dificuldades muito grandes.
Em contrapartida, você tem uma gana, você tem uma torcida apaixonada por trás, que passa muita energia, que faz com que o mental da equipe se transforme e consiga resultados importantes, principalmente dentro de casa. Ô Guto, em relação à parte tática aí daquilo que você está vendo, principalmente na Liga dos Campeões, nessas seleções, você está vendo alguma coisa diferente, você que é um estudioso do futebol? Você que começou ensinando os meninos a jogarem bola. Você que teve na base, você que sabe, daqueles que eu trabalhei, né, que foram importantes na minha vida, que é o seu Pulpo Gimenez, o Macalé, o Altair tá escutando a gente, tá te mandando um beijo maravilhoso, que trabalhou com você no São Paulo, grande Altair. Fantástico. É uma das pessoas que eu mais amo nesse futebol, um baita de um cara, né? O que você tá vendo hoje nesse sentido de parte tática, da visão do Liverpool com o Salah do lado direito, da visão do De Bruyne, do Manchester City, do Lewandowski do Bayern, né? Se tem o entendimento do Haaland, o Holland, do Borussia Dortmund, daquilo que a gente tinha de tantos protagonistas em tantos clubes, que hoje a gente tem um que ainda a gente não sabe ainda até que ponto ele vai dar essa Copa do Mundo, e não me importa que é ele, que é o Neymar. O que você está vendo disso tudo, desse futebol, né? Covid, e graças a Deus a gente vai passar por essa. Por exemplo, hoje em São Paulo, me parece que não teve nenhuma morte, graças a Deus, sobre o Covid, né? O que você está vendo de tudo isso aí que aconteceu e está acontecendo com todos nós, e a pobreza do nosso futebol na parte técnica? Na parte técnica, eu acho que tem N fatores que fazem com que tenha uma queda, né? Eu acho que aquele futebol que brotava autodidata, né? Através do futebol de rua, futebol dos campinhos, a invasão imobiliária, né? Acabou com os campinhos, e até a violência, né? Hoje, a criança, em vez de jogar futebol, ela fica no videogame, os pais não deixam sair de casa. Então, o vocabulário motor dele, desde pequeno, é muito mais de quem está ocioso do que quem trabalhava o tempo todo melhorando a sua coordenação, subindo em árvore, pulando muro, enfim, aquela agilidade que tinha nas crianças. Hoje até tem, mas são nas crianças de uma faixa maior de pobreza, digamos assim, e elas não acompanham a educação, né? A educação, o governo não investe na educação, então eles têm, por um lado, algumas coisas importantes e, por outro lado, perde em outras coisas. Depois, o futebol menor também deixou de trabalhar mais os fundamentos, né? O futebol de base. Hoje se fala muito em tática, e o que adianta a tática se não tiver a técnica para executar a tática? Então a gente precisa ter uma boa leitura de jogo, ter um aperfeiçoamento do bom passe, do bom chute, do bom controle de bola, do bom drible, né? E a partir daí desenvolver a parte tática. E a parte tática lá fora é possível por quê? Porque os caras têm dinheiro, vão lá, contratam os melhores do mundo. E a gente quer colocar o nosso campeonato no mesmo nível dos melhores do mundo. Eles estão contratando gente do mundo todo, escolhendo a dedo, tirando os nossos melhores com 12, 13, 14, 15 anos, os mais tardios com 18. O que diminui hoje o espelho dos nossos garotos assistir campeonato europeu, não é assistir campeonato brasileiro. Então eles já não têm do ladinho dele, né, o espelho, aquele contato com o ídolo de forma acentuada como era antigamente, né? Então tem N fatores para se discutir, é um debate longo, e eu estou tentando até dar uma encurtada na resposta aqui, mas são muitos quesitos aí, né, para fazer com que o nosso futebol decaia no nível que era, né?
Porque antigamente também saía pouco jogador para fora. Se saía pouco jogador para fora, os melhores estavam jogando aqui. Então isso elevava muito o nível. A reposição era menor. Hoje tem que estar repondo o tempo todo. A cada final de campeonato, um time muda 7 ou 8 peças, no mínimo. Isso é muito. Né? Quando o time se mantém encaixado, 3, 4 anos, é porque é uma equipe vencedora. Né? E se consegue se manter vencendo devido a uma gestão muito qualificada. Né? Muito qualificada. Ô Guto, você falou que estava tentando encurtar sua resposta. Não precisa disso. A gente estava aqui elogiando, inclusive, o que você está dizendo, porque é difícil ter não só pessoas com clareza dentro do futebol, mas gente com coragem de apontar todos esses aspectos que você falou, desde venda de jogadores até a questão financeira mesmo dos clubes de investimento mesmo, enfim. Então, faz muito sentido a sua colocação. A minha pergunta agora é sobre os próximos passos do Bahia, começando por esse jogo contra o Flamengo. Não é uma partida das mais fáceis, né? Ainda mais nesse momento delicado, reta final de campeonato. O Flamengo também não vive o seu melhor momento na competição, mas ainda assim é uma equipe muito consolidada. Como o Bahia vai se preparando para essa partida e qual você considera o maior desafio para sair com 3 pontos depois desse jogo? Nós já começamos a estudar o Flamengo desde ontem, né? Ontem, após o jogo, a gente já conversava com os analistas. Hoje nós já fizemos uma reunião a respeito. Vamos voltar a nos reunir amanhã após o treino. A gente viaja à noite, treino de manhã, viaja à noite. À tarde nós temos, nesse intervalo aí, mais uma reunião. Já vamos trabalhar taticamente em cima disso amanhã de manhã. E o nosso objetivo é sempre fazer o melhor. Nós vamos preparados para fazer um outro grande jogo e buscar o melhor resultado possível. Né? A gente já teve a felicidade em outros clubes de vencer o Flamengo, e no Bahia a gente não pensa diferente. A gente pensa em fazer um grande jogo, a gente sabe das dificuldades, é um time a ser respeitado, sim. Jogando no Maracanã com torcida é muito difícil, mas nós temos que confiar no nosso trabalho também, temos que confiar no nosso grupo, e se tem uma coisa que o grupo tem feito é se entregar muito dentro de campo. Dar cada um o seu máximo, e isso tem refletido nos nossos resultados. A gente espera que a gente possa, sim, voltar do Rio aí com um resultado importante para a nossa campanha. Guto, para fechar, esse final de semana a gente infelizmente perdeu... Ponte, né? Com certeza. Não, eu gosto muito do Kleina e do Guto, assim, e infelizmente o Vadão nos deixou, mas são os 3 maiores que eu trabalhei na minha curta carreira, o Kleina, Guto e o próprio Vadão, né? O Kleina tá lá também. Aprendi muito com o Vadão. Muito com o Vadão. O Vadão foi, no início da minha carreira, foi um dos caras assim que, em observações, foi um dos caras assim, que mais me ensinou na época do Da Carrossel. nova geração, ele foi uma referência para vocês todos. Total. Ô Guto, esse final de semana a gente perdeu a Marília Mendonça num trágico acidente e alguns comentários, né, acabaram aí fomentando discussões a respeito da gordofobia. E você sempre levou muito bem a questão do apelido Gordiola, eu nunca gostei de usar, mas você sempre recebeu muito bem num primeiro momento. Ontem o Pretzel, depois do jogo do Bahia contra o São Paulo, comentou: o Guto é um grande técnico que sofre ainda uma resistência por conta, em alguns clubes, em alguns polos do país, por conta do sobrepeso. Eu sofri isso na minha vida toda e sofro hoje porque não que eu sou magro, mas que eu fiz a cirurgia do estômago. Então hoje as pessoas me cobram assim: mas por que você não era magro assim? Porque eu não queria. Só é meu. Não queria. Entendeu? Então as pessoas têm essa mania de achar e de julgar as pessoas nesse sentido, que é um absurdo. Você concorda, Guto? Olha, eu sinceramente eu procuro evitar ao máximo esse tipo de situação, né? Porque não me traz benefício nenhum, né? O que me traz benefício é a situação do apelido, que uma sacada muito grande do Flávio Prado foi, para mim foi uma homenagem que ele fez, ele pontepretano, quando me apelidou, e esse apelido
ele me trouxe muita positividade, muita aceitação no meio, ele quebrou muitos preconceitos, muitos paradigmas a meu respeito. As pessoas me achavam uma pessoa muito sisuda e na beirada do campo eu sou mesmo, e aí meio que humanizou, né, o Guto. Então, até hoje ele sempre foi usado de uma maneira bastante, como é que eu posso dizer aqui, humana, né? Humana, foi respeitosa e sempre que isso ocorrer, pô, carinhosa até, carinhosa, posso dizer, do torcedor, e sempre que for dessa maneira, pô, eu recebo como um elogio, recebo da melhor maneira possível. À medida que a pessoa possa usar qualquer tipo de situação, tentando algum tipo de bullying, alguma coisa, eu acho que eu já estou maduro o suficiente para passar por cima e é vida que segue, até porque eu tenho que viver a minha vida. E se ele está preocupado com a minha é porque ele não está encontrando um caminho para viver a vida dele. Né? Isso aí. Não está feliz na vida dele e não está encontrando um caminho bom para a vida dele. Quem tem muito tempo para olhar a vida dos outros não tem tempo para olhar a sua. Ô, Guto. Tá faltando alguma coisa na sua vida. Exatamente. Então, um beijão para você, um abraço carinhoso, né? Que você possa fazer com que o Bahia se estabeleça mais ainda. O que a gente deseja aqui. Muito obrigado de você por ter atendido a Rádio Bandeirantes, os donos da bola. Um beijão no seu coração e um forte abraço. Igualmente, Neto. Igualmente. É sempre um prazer muito grande estar falando com vocês aí. Mais uma vez, obrigado.